Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. A gente colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade está faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. Mas um dia a gente vai finalmente compreender o amor que o nosso Pai tem por mim e por você. E esse amor vai ensinar o que a gente quer saber. Quem tem olhos pra enxergar vai ver, vai ver. A gente colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade está faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. Mas um dia a gente vai finalmente compreender o amor que o nosso Pai tem por mim e por você. E esse amor vai ensinar o que a gente quer saber. Quem tem olhos pra enxergar vai ver, vai ver. Convidamos agora o nosso irmão Tinho para que nos traga a lição da noite. E desde já agradecemos a ele mais uma vez pela sua preciosa colaboração. Eu vou pegar. Só. Alô? Alô? Um pouquinho mais, Domingos? Um pouquinho mais? Alô? Tudo bem? Tudo bem, gente? Boa noite mais uma vez. Queria agradecer o convite. Domingos já é nosso parceiro lá em Dobrada. Agradecer o Alain, que fazia tempo que eu não via, o doutor Alain, o Bia, com a família, meu amigo Bia, que também de longa data conheço, do Banco do Brasil. Meus amigos, hoje nós vamos trazer um tema que, do meu ponto de vista, é um pilar da doutrina espírita, que é entendermos a justiça de Deus.
Como é que a justiça divina ela se processa em nossa vida. E se nós não tivermos o conhecimento de como que as dores nos visitam, por que nos visitam, as situações que a gente observa no mundo, de tantas diferenças sociais, por que temos crianças nascendo muitas vezes com necessidades especiais, irmãos nossos que nesse momento estão passando por provações materiais, falta de emprego, dificuldades para pagar as contas de casa, enfim, então, onde que está Deus, que permite que essas situações aconteçam? Guerras ainda no nosso planeta, enfim, então, é um tema difícil, é um tema complicado, dá muita especulação para quem, inclusive, não acredita em Deus, porque traz, nós trazemos, as religiões trazem um Deus extremamente justo, bom, e onde que está quem não acredita em Deus, diz, olha, como é que Deus pode ser tão justo, tão bom, se tem tantas situações ainda complicadas no planeta. Então, é um tema, eu acho que é um pilar. E quem compreende essa questão da doutrina relacionada à justiça, fica um pouco mais leve a vida, a verdade é essa. Então, como eu disse, é um tema complicado até para nós espíritas, tratarmos dele. E hoje, então, nós vamos caminhar nessa situação para podermos sair daqui, então, entendendo se tem bala de tiro perdida ou não. Ninguém precisa responder. Ao final, nós vamos tentar, então, fazer essa reflexão. Uma bala que atinge alguém, que não tem nada a ver com aquela situação, e, de repente, leva aquela pessoa a óbito, essa bala era uma bala dirigida ou era uma bala perdida? Ao final da reflexão, nós vamos ver isso, então. Qual é a grande dificuldade? Porque nós ainda, seres humanos, nós trazemos para nós Deus de uma forma humana ainda. Eu sou de Dobrada, eu me lembro, nós estamos há 30 anos na doutrina espírita, mas quando jovem, me lembro que eu ia na igreja católica e tinha uma pintura muito bonita, de uma pessoa com umas barbas longas, sentada num trono, com 2 anjos do lado, com uma expressão bem forte, e ali significava Deus. Então, quando jovem, criança, era aquele Deus humano que eu via ali. Alguém que ficava me olhando, e quando eu errava, ele vinha e me punia. Essa é a figura de Deus que nós trazemos ainda para dentro das nossas realidades. E aí fazemos a confusão desse Deus que não é humano, que é bondade, inteligência suprema, conosco. Então, e aí fazemos a confusão da justiça dos homens, que é imperfeita, porque ela é feita por homens ainda, e associamos a justiça dos homens, então, à justiça de Deus. Por isso que temos dificuldades em compreender a justiça divina. Então, trazemos esse Deus com formato humano, e ele não é. Não temos condições ainda sequer de explicar Deus. A nossa inteligência ainda, a nossa limitação espiritual, ela está muito longe de podermos entender e explicar Deus ainda. Vamos assim dizer, Domingos, talvez estaríamos ainda na infância. É como um bebê que está com 2 ou 3 anos de idade, que está indo numa creche, e nós pedimos para ele fazer uma conta de matemática. Ele não vai conseguir fazer. É o nosso caso ainda em relação a Deus. Não temos condições ainda para poder entendê-lo. No livro A Gênese, tem os atributos de Deus, que é muito importante, então, a gente trazer aqui. Então, Deus é a inteligência suprema e soberana. Ele é único, não tem outro igual a Ele. Ele é eterno, existe desde sempre. Diferente de nós, que fomos criados, Deus não foi criado. É difícil, quando a gente até fala isso para alguém, como é que se explica algo que não foi criado? Não dá, para a gente explicar isso ainda, Mas nós somos imortais, Deus é eterno. Somos imortais, não vamos morrer mais, naturalmente que vamos trocar de corpos, mas Deus, Ele sempre existiu. Ele é imutável, as suas leis valem tanto aqui para o planeta Terra, como todos os planetas que tem no universo, e inclusive
para as outras dimensões, inclusive, né? As leis são imutáveis. Ele é imaterial, todo-poderoso, pode tudo, sabe tudo e está presente em tudo. E é perfeito, e eu deixei ao final, né? Soberanamente justo e bom. Então, quando alguém fala, pô, como é que alguém, um ser que cuida de nós, que é perfeitamente soberanamente justo e bom, permite que ainda tenhamos tantos problemas aqui na Terra ainda, né? Tantas tragédias. É só a gente ligar a televisão todo dia e a gente vai ver, né, Bia? Quantas situações ainda mal resolvidas, mortes violentas, né? Crianças nascendo com necessidades especiais, mães que engravidam, aí vem o mosquitinho da dengue, né? E pica aquela mãe, dependendo do estágio que ela está, se estiver ali contaminado com o vírus, aquela criança pode nascer, né, com a questão de anencefalia, né, que é o cérebro reduzido. E a gente, como espíritas, toda hora somos perguntados por isso. Por que Deus, então, se Ele é bom e justo, Ele permite isso? Né? Naturalmente que tem algo por trás de tudo isso que a gente, ao final, da nossa reflexão, nós vamos trazer. Então, dentro do livro A Gênese, tem um ensinamento que diz o seguinte, né? Se qualquer uma das situações, dentro das doutrinas filosóficas e religiosas, toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que esteja em contradição com qualquer um desses atributos que eu acabei de ler sobre Deus, então não é verdade. Então, olha que interessante que é isso. Nós dizemos que Deus é soberanamente justo e bom, mas ao mesmo tempo vemos a toda hora situações de altas injustiças acontecendo. Então, como é que é isso? Que contradição que é essa? Como a gente explica isso? Muitas vezes dissemos e ouvimos de religiões irmãs, quando eu era católico, eu tinha um ensinamento da Igreja Católica que se eu fosse uma pessoa boa, eu iria para o céu. E se eu fosse uma pessoa ruim, eu iria para o inferno. E aí, se Deus é perfeito, justo e bom, como que Ele pode me exilar no inferno para sempre? Então, essas contradições que temos dentro da religião e as questões da bondade divina. Então, fica a pergunta, será que existe de fato um inferno depois, ou um céu, né? Então, o livro O Céu e o Inferno, que é um livro, inclusive, meus amigos, muito pouco estudado por nós espíritas. Nós não estudamos esse livro. Não sei aqui, né, como é que seria, né, Domingos, mas creio que tem grupos de estudo que fazem estudos aos sábados. Perfeito. É um livro espetacular. Perfeito. Mas são raras as casas que estudam esse livro, né? Então, o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, né, segundo o Espiritismo, né? Kardec, quando escreveu esse livro, ele tentou nos trazer uma mensagem do seguinte sentido: olha, eu vou escrever um livro, eu vou fazer uma pesquisa com espíritos que já morreram, vou entrevistá-los, né, vou trazer dentro desse livro espíritos que são extremamente bons, espíritos que são medianos, espíritos felizes, espíritos não tão felizes, espíritos perturbados e espíritos ainda que são altamente endurecidos e que se comprazem em trazer discórdia aqui no planeta. Então, Kardec, no primeiro momento, na parte inicial do livro, nos primeiros capítulos do livro, ele estuda a questão do céu, do inferno, do purgatório, nos traz toda essa questão das nossas relações com a vida após a morte. E na segunda etapa do livro, ele então traz essa série de entrevistas, né, com o seguinte propósito, né? Estou trazendo aqui entrevista de pessoas, esse era o propósito dele, que já morreram. E nos trazem essas entrevistas as questões de como é estar do outro lado, como que é esse sofrimento, né? O que significa essa entrevista para todos nós. Então, nos trazendo todas as situações dos problemas que envolvem nós aqui, o ser, os nossos destinos e as nossas dores, né? Então, através dessas entrevistas, ele disse o seguinte: olha, procurem errar menos, né? Porque diz que quem observa
né? Nós, os seres humanos, muitas vezes, né, erramos fazendo erros, né? Eu erro uma vez, erro duas, eu aprendo com os meus erros. A grande maioria de nós é assim. Nós aprendemos errando. Mas diz que os sábios, eles aprendem olhando os outros. Eles observam, falam, opa, ali teve o Domingos errou, o Bia errou, o Tinho errou, eu não, acho que não é bom eu fazer isso. Então, a proposta de Kardec com esse livro foi justamente isso, né? Encurtar as nossas dores, não é isso? Dentro desse livro, pessoal, existe uma situação que tem lá, como temos na justiça dos homens, o Código Penal, temos da justiça criminal, tem um código hoje que trata dessas questões. E dentro do livro Céu e Inferno, também tem um capítulo lá chamado o Código Penal, né, da vida futura, nos remetendo às questões das nossas penas, das nossas vidas futuras, como é que seriam dependendo de como que a gente se comporta aqui. E natural que eu não vou ler todos, né, são 32 artigos dentro desse código. E o que acontece, né? Mas vou ler aqui alguns, apenas para fixar. Artigos do código dentro desses 32, olha. Artigo 3º do código, que está no livro O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura, nos remetendo às questões das nossas dores futuras, como é que seria? Não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis, inevitáveis, e não há uma só qualidade boa que não seja fonte de ventura. Resumindo o que ele quis dizer aqui nesse artigo 3º. Tudo aquilo que eu e todos nós aqui oferecermos para o universo, oferecermos para a vida, um copo de água, que como é que chama a esposa do Bia me trouxe aqui? Rogéria. A Rogéria me trouxe uma água. Me ofereceu um copo de água. Isso vai ficar registrado. Um copo de água que a gente oferece para alguém que bate na nossa porta, fica registrado. Mas o copo que eu também negar para alguém de água, também vai ficar registrado. Isso que ele quis dizer. Então, tudo, qualquer movimento nosso, existe um registro. Não tem, isso é lei, né? Não é invenção de Kardec, isso é lei, né? O espírito sofre segundo o que fez sofrer. Se alguém sofre hoje, gente, por qualquer situação, nós temos que ter a sabedoria de procurar olhar para aquela dor e perguntar para ela, bendita dor, né? Por que você está me visitando? Por que você está batendo na minha porta? Né? Porque nós sofremos errado, né? Nós sofremos com revolta, né? Domingos. Por que eu? Por quê? Por quê? Por que justo eu? Eu que estava na melhor fase da minha vida, eu que estava no melhor momento da minha vida, né, de repente uma doença me visita. Por que eu? Né? E me lembro de um japonês, circulou isso pela internet, e acho que muitos de vocês viram também. Um japonês do Japão, lá no Japão. Ele foi visitado por um câncer de intestino. E o que aconteceu? Ele trabalhava muito, era uma pessoa completamente afastada de religião, devido ao excesso de trabalho, ele também tinha muito pouco tempo com a família, enfim, então, e quando a doença visita ele começou a olhar que dentro dos consultórios médicos que ele ia, ele observava muita tristeza, muita gente para baixo, muita energia ruim, né? E ele começou a fazer uma reflexão diferente. E ele começou então a entender que depois que ele adoeceu, a vida dele mudou para melhor. Olha que interessante, como a gente, dependendo do nosso olhar para certas situações, nós podemos ter ali sofrimento ou podemos ter compreensão e melhoria de coisas. Então ele começou a entender que com a dor que chegou, a doença que chegou, ele passou a ter trabalhar menos. Ele ficava mais em casa. Ele então, a doença fez com que os filhos e a família se aproximassem mais dele. Ele ficou então mais presente nas pessoas da família dele, porque ele era ausente. E ele disse que ele se reaproximou de Deus, que ele estava completamente desarticulado. Então, ele começou a ver a doença não como algo ruim, pelo contrário. Ele começou a dizer o seguinte, bendita dor, né, que me veio me visitar. Né? E ele começou então a conversar com a dor dele, com as células doentes do corpo. E aí
nós temos o final dessa história. Ele conseguiu se curar da doença, pelo fato de ele lidar de forma diferente com aquela dor que visitou ele. Em vez dele praguejar, dele dizer, por que eu? Né? Por quê? Ele disse, para que isso veio na minha vida? Foi para corrigir. Ele estava numa rota e foi corrigida para outra rota. Então, o sofrimento que nos visita nunca é, no artigo 7º está isso, o sofrimento que nos visita nunca é despropositado ou desproporcional. Isso seria negar a perfeição da natureza criada pela providência de Deus. A justiça de Deus sendo infinita, todo mal e todo bem são rigorosamente levados em conta. Como eu disse do copo com água. Não há uma única ação má ou um só mau pensamento que não tenha consequências fatais. Tudo é registrado. Tudo. Né? E aí, dentro desse código, no artigo 16, ele fala o seguinte, olha, o arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento. Então, feliz de nós que estamos numa casa espírita e entendendo, né, que precisamos melhorar. O propósito de ser espírita é isso, de estarmos reencarnados é isso. Né, é a gente sermos melhores. Um dia, falando isso para uma pessoa, a pessoa falou assim, mas o que é ser melhor? Né, porque a gente parece que é fácil, né, ser melhor. Né? Ser melhor é a gente se livrar de tudo o que nos prende aqui à Terra. É a gente, então, é passar por filtros. Essa água que eu tomei, para ela ser bebida, ela com certeza ela passou por muitos filtros. O filtro da natureza, depois o filtro aqui que teve o tratamento dela, para ela chegar purinha para eu poder tomá-la. Né? Mas a água, se a gente for imaginar uma água barrenta, ela não tem propósito para ser bebida. E ela precisa ser filtrada. As nossas reencarnações são para isso. É para ir deixando em cada reencarnação um pouquinho das nossas impurezas e a gente mirar lá na frente, né, em sermos bons, em sermos diferentes. Esse é o propósito. Bom, e para isso, muitas vezes, vamos cometer erros. Cometemos muitos erros, trazemos erros muito grandes de outras reencarnações. Somos espíritos ainda ligados a um planeta atrasado, do ponto de vista moral. É um planeta ainda, se formos ver, né, segundo informações que temos, inclusive, do orbe aqui, dos planetas que orbitam em volta do Sol, a Terra é o planeta mais atrasado. Diferente, por exemplo, dos outros planetas, né, Marte, Netuno, Saturno, que já são planetas onde não tem as situações que a gente tem aqui ainda. Mas por que estamos aqui? Né? Porque fomos, né, isso é sintonia, atração, energia. Então, precisamos compreender, então, que para merecermos situações melhores, temos que nos livrar dessas impurezas. E quando erramos, o que fazemos? Temos que, então, ter consciência do erro. E uma das sequências desses artigos do Código diz o seguinte, que o arrependimento é o primeiro passo para esse melhoramento. Mas ele apenas não basta, sendo necessárias ainda a expiação e reparação. Então não basta nós nos arrependermos. Muitas religiões, erradamente, induzem, inclusive, as pessoas a erro, dizendo o seguinte, que basta apenas ser batizados para estar tudo resolvido perante Deus. Tem um senhor, você conheceu ele, que veio, está conosco há uns 6 meses lá na nossa casa, e ele veio da Congregação Cristã do Brasil. Ele era evangélico, difícil, e está conosco lá. Ficou muito doente, enfim, está se tratando, melhorou muito, e ele dizia isso, que lá na igreja dele, então, a orientação que tinha, que apenas o batismo, mesmo se a pessoa tivesse matado alguém, estaria tudo resolvido pelo batismo. Olha que informação equivocada, errada. Né? Bom, seguindo, mais um artigo do Código. Aquele que não repara seus erros nesta vida, por fraqueza ou má vontade, tornará a encontrar-se numa outra existência, com as mesmas pessoas que ofendeu, ou com as mesmas condições, né, que desarrumou, né, para poder, então, fazer o devido ajustamento. Então, nós temos que ter, então, no primeiro momento, um arrependimento, depois nós temos a expiação, e depois nós temos a reparação. São 3 situações que nós vamos ter que enfrentar. Então, a lei divina, né, e as suas regras,
ela está baseada em 3 situações: arrependimento, expiação, reparação, tempo e reencarnação. Tudo isso tem que ter reencarnação. Então, como é que nós fazemos? Inclusive, acabei pulando aqui uma situação que quando nós fazemos algo que é impróprio, que vai contra as leis, nós, energeticamente, é como, isso está no código, é como se nós, dentro do nosso perispírito, né, eu acho que todo mundo aqui, tudo bem, perispírito, né? Tudo bem? Todo mundo compreende. Né? Dentro do nosso corpo espiritual, nós ali carimbássemos, é como se tivéssemos um carimbo. Toda vez que a gente infringe a lei, um carimbo é feito dentro do nosso perispírito. E para podermos fazer, então, tirarmos esses traços, esses carimbos que ficam, que nos deixam essas consequências, nós temos, então, que ter algumas atitudes. Então, vamos lá. Como é que nós fazemos, então, para apagar dentro de nós esses traços, esses carimbos que ficaram marcados pelo fato de eu, pela minha ignorância, ou por qualquer situação, de eu ter infringido as leis? O primeiro deles, então, é arrependimento. Muitas vezes, a gente faz um trabalho também na casa, no nosso lar em Matão, apesar de ser dobrado, a gente faz um trabalho também voluntário no nosso lar em Matão. E a gente trabalha num atendimento fraterno lá, às quintas-feiras. E muitas vezes o nosso papel é ouvir as pessoas. E uma ocasião, e dentre outras ocasiões, mas uma foi um fato. Atendi uma senhora que tinha feito um aborto. Uma senhora com mais de 60 anos de idade, mas ela tinha feito um aborto com 19 anos. E ela não se perdoava pelo fato do aborto. Então ela levou, a situação dela, o namorado acabou deixando ela, era uma vergonha no passado isso, uma mulher fica grávida, solteira, o namorado foi embora, não quis casar, e ela, muito medo do pai, um pai muito violento, enfim, daquele duro, ela se sentiu, então, que a única alternativa dela era abortar. E ela abortou. Mas ela, com o aborto, ela se vivia se lamentando, se arrependendo, ela não conseguiu ter mais nenhum relacionamento amoroso com ninguém e teve uma vida de solidão. E eu disse para ela, olha, o que acontece? Né? Aquilo que a gente fez, não tem o que fazer. A gente fez. Eu falei, olha, você era uma criança, era uma menina, com 19 anos, 17, 18, 19 anos, sozinha, qual era a sua alternativa? Não estou dizendo que o que você fez estava correto, mas talvez naquele momento era a única alternativa que você tinha. Mas em vez de você ficar, você se arrependeu, sei disso, você está arrependido, mas em vez de ficar se lamentando por 50 anos, era muito melhor você ter tido, entendido que aquilo era um fato que não poderia se fazer, mas ter tido uma vida diferente, seguido com coisas mais positivas. Né? Quer dizer, não se permitiu mais namorar, não se permitiu mais casar, não se permitiu levar uma vida normal. Se arrependeu, mas ela ficou com... Ela não tinha um entendimento, né, que, na verdade, esse arrependimento dela era muito mais uma dor de consciência, né, do que um entendimento. Então, o arrependimento, a gente tem que compreender que aquilo que fizemos não é correto. E ponto. Erramos, mas não vamos fazer isso de novo. Não vamos nos permitir a situações semelhantes. Então, arrepender-se é transformar a mentalidade, né, é encarar o erro como mudança, né, de comportamento, né, porque não dá, como o Domingos falou, voltar atrás. O Chico já dizia isso. A gente não pode voltar atrás e refazer coisas, mas daqui para frente vamos fazer coisas diferentes. Né? Então, se não mudar a mentalidade do arrependimento, daquilo que errou, né, vai continuar com o mesmo traço. A gente não avança. A gente precisa, então, compreender, se arrepender, mas se arrepender entendendo o fato, né, que fizemos, a compreensão de fazermos. Então, nós estamos tratando aqui da lei divina e como que a gente faz, então, para apagar esses traços que trazemos no nosso perispírito. Então, primeiro, arrependimento. Segundo, reparação. Na verdade, a reparação seria em terceiro lugar. Eu vou tratar da reparação para deixar a expiação para o final. Então, reparação. Como que a gente repara? A reparação é tratar das consequências de meu ato. É corrigir aquilo que baguncei, né, aquilo que desequilibrei. E é interessante essa reparação,
porque a providência divina é tão interessante, porque a doutrina espírita não existe, não é matemática, né? 1 mais 1 sempre vai ser 2, não. Na doutrina espírita depende, tem uma palavra mágica, depende. Depende das situações em que eu errei, por que errei, o que foi forçado a errar ou não. Então, olha só, a beleza da providência divina. É um ensinamento aqui. Plantei limão. Quer dizer, plantei limão é um erro, fiz uma besteira, plantei limão. Será que eu vou ter que colher esse limão? Será que eu vou ter que de fato, eu plantei lá e depois eu tenho que colher, ir lá buscar o limão? Olha só o que fala. Não necessariamente. Né? Mas eu tenho que, pelo menos, coordenar essa colheita. Alguém pode ser que vá colher. Vou dar um exemplo clássico, que, inclusive, me remeto muito a mim. Né? Eu já sou da política e já tive à frente de prefeitura. Né? E é interessante. Né? Eu fiquei por 8 anos à frente de uma prefeitura e só consertando coisas. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Né? Minha esposa me ajudando, né? Cidadezinha pequena. Né? Creio eu que, numa reencarnação anterior, devo ter desequilibrado as finanças de uma prefeitura, fazendo besteiras. Mas Deus, o que acontece? Não necessariamente nós vamos deixar, porque a providência divina, quando a gente... Imaginemos esse exemplo. Imaginemos que, numa reencarnação, eu tinha sido um mau político, um mau gestor. Né? Numa reencarnação anterior. Fiz besteiras, dei umas caneladas. O que acontece? A providência divina, ela fala assim, não, mas o Tinho foi um mau gestor, mas ele tem algumas coisas boas que ele fez como gestor na outra vida. Então ele vai voltar a ser prefeito. Só que ele vai consertar, ele vai procurar consertar situações mal resolvidas de uma outra prefeitura. E aí o que acontece? Aproveita a nossa experiência de vidas anteriores, por ter lidado com o poder público, e coloca a gente dentro de uma prefeitura, porém é o seguinte, você vai vir numa prefeitura sem dinheiro. E você vai ter que dar um jeito de dar comida para esse povo, remédio para esse povo. Você vai ter que dar um jeito de fazer as coisas acontecerem. Então, não necessariamente, eu que desviei dinheiro de uma prefeitura numa outra reencarnação, eu tenho que vir pobre, miserável nessa vida. Mas Deus me coloca dentro de uma situação para eu reajustar, eu reparar coisas que fiz em vidas anteriores. Não sei se ficou claro isso. Né? Deus aproveita, a providência divina, ela aproveita aquilo de bom que a gente tem. Vamos pensar um outro exemplo. Se fui empresário, numa vida anterior, né, e eu fui um mau empresário. Porém, né, eu não cuidava bem dos meus servidores, eu tratava eles como escravos, enfim. Mas eu tive a experiência de ser empresário. E muitas vezes Deus vai falar, olha, porém na vida anterior eu era um empresário com muito dinheiro, a empresa ia bem, a empresa era positiva, mas eu abusava das prerrogativas de não tratar bem os meus funcionários. A providência divina não vai me colocar agora, numa outra reencarnação, numa situação miserável. Ela vai dizer, você vai voltar a ser empresário. Sim, Tinho, vai voltar a ser empresário. Porém, você vai trabalhar numa empresa que você só vai ter problemas. Tem 10 pessoas fazendo o que eu faço, no exemplo que eu estou dando. 10. 9 estão indo bem, e eu não consigo ir. E às vezes não consigo explicar. Eu preciso lutar, dia 30 chega coisa para pagar, problema com o vendedor, problema com o funcionário, aquela loucura, aquela agonia. Mas Deus, vamos voltar de novo? Fiz um plantio de limão, não tenho que de fato colher o limão. Ou seja, fiz algumas besteiras, mas não preciso vir miserável. Mas Deus vai me dar a oportunidade de eu reparar. Então, de repente, nessa vida, fala, olha, você vai ser empresário de uma empresinha menor, mas procure tratar bem seus empregados agora, ser mais amigos dele. E assim vai indo. Seguindo, um dia, atendendo também lá em Matão, sentou à mesa um senhor, e ele disse o seguinte, olha, eu estou muito chateado, eu tinha uma sociedade muito antiga com um amigo, e o amigo, eu é que trabalhava, o amigo é que cuidava de banco, ele que fazia pagamentos, atendia fornecedores, pagava fornecedores, duplicatas. E um belo dia aí agora, passado, o meu amigo foi embora, levou todo o dinheiro e me largou com um monte de problemas com a empresa, me deu um prejuízo enorme e eu estou muito aborrecido com tudo isso. Então ele teve um prejuízo, ele teve uma traição. O sócio dele
deu um calote nele. E eu, naturalmente, fiz uma brincadeira com ele, né? Falei, olha, eu vou fazer uma brincadeira, depois eu vou explicar para o senhor. Eu falei, que bom, né? O senhor conseguiu pagar uma conta. Ele falou, mas como? Como que eu estou pagando conta? Não era espírita. E eu falei, porque Deus deu oportunidade para o senhor ter dinheiro nessa reencarnação, né? Energeticamente o senhor foi ligado a uma pessoa e o senhor precisava passar por essa dor. Porque com certeza isso está magoando o senhor, isso está doendo dentro do senhor, não está? Tá. Então uma dor causada, essa dor nos visita depois. Então eu falei, agradeça a providência divina por ter dado dinheiro, ter colocado numa situação de poder ter pago uma conta. Natural que depois eu expliquei toda essa questão como é que se organiza tudo isso. Então, se eu tirei algo de um lugar, é isso aqui, né? Se eu tirei numa vida, numa reencarnação, algo do lugar, eu preciso pôr no lugar de volta. Eu preciso repor, eu preciso reajustar, eu preciso reagrupar, eu preciso ajustar. E tem um ensinamento muito interessante, que é tudo feito com muito amor. Tem uma história que é o seguinte, o André Luiz, que escrevia livros através do Chico, todo mundo aqui conhece, o André Luiz desencarnou, foi para o plano espiritual, teve uns momentos de sofrimento, depois teve situações que ele começou a ter permissão de fazer visitas. E ele teve permissão, junto com o mentor dele, de visitar o pai dele. O pai do André Luiz também já estava desencarnado. E ele, junto com o mentor, foram num local de alto sofrimento. O pai dele ainda estava numa região de sofrimento. E ele chegando nesse local, com o mentor dele, ele viu o pai, em espírito, naturalmente, acompanhado de duas mulheres. E o mentor dele disse o seguinte, está vendo, seu pai, o pai não via ele. Seu pai está aqui nesse local de sofrimento, seu pai teve dinheiro, abusou do dinheiro, né? Essas duas senhoras, essas moças que o acompanham, eram amantes do seu pai. Também desencarnadas, então, por afinidade, voltaram a se encontrar no plano espiritual. Ele falou, caramba, que coisa, né? Ele falou, eu não sabia que meu pai tinha, né, amantes. Bom, e aí ele sai de lá e vai fazer uma visita para a mãe dele, também já um espírito mais evoluído, melhor, que estava num outro plano. Ele falou, mãe, e aí ele conversa com a mãe. Ele, né, teve a felicidade de ver a mãe dele. E a mãe disse o seguinte, falou, filho, eu sei que o seu pai, o que aconteceu com o pai, sei que ele está acompanhado pelas mulheres que eram amantes dele, e é o seguinte, eu tenho uma boa notícia para te dar. Nós já estamos preparando a reencarnação, eu vou voltar. E seu pai vai voltar também. E eu me propus a voltar como esposa dele de novo. E as duas meninas, essas duas moças, essas senhoras, vão voltar como nossas filhas. Olha que interessante. Teve castigo aí? É castigo receber duas filhas, dois espíritos, agora que serão filhos, mas que antes eram amantes. Então, a providência divina providenciando um reparo, um reajustamento, não por castigo, mas por amor. Devem estar reencarnados, né, enfim. E fico pensando, esse pai, né, que ia receber essas duas meninas como filhas, que eram amantes dele, quanto sofrimento que talvez ele iria ter, ou vai ter, ou teve, né, quando chegar a idade aí, 16, 17, 18 anos dessas meninas. Porque eram desequilibradas sexualmente. Né, desequilibrou essas meninas, comprou a consciência delas. Quanto sofrimento talvez ele teria que ter para reajustar isso. Mas o amor é que tem que fazer isso. Né? Bom, então falamos para apagar esses traços, esses carimbos que trazemos de vidas passadas, então temos o arrependimento, temos então as reparações e temos as expiações. A expiação talvez é o cerne, é o mais difícil da gente compreender, porque a expiação, nós vamos sempre ocupar o lugar de quem nós ferimos. Toda dor que eu causei para alguém, necessariamente eu tenho que sentir, porque senão eu não vou compreender. Então a gente troca de lugar. Numa reencarnação, eu tirei dinheiro de alguém. Na outra reencarnação, eu terei que sentir a dor de ser traído por um amigo, como esse senhor que eu atendi lá na nossa casa. Numa reencarnação, eu traí a esposa, e isso dói. Nessa reencarnação, talvez vou ter que, né, recebo como marido ou como esposa alguém que vai me trair. Lei, isso é lei. É lei. Então,
seremos sempre colocados na posição que não enxergávamos, né? Nós sempre, o tapa, se eu agredir alguém, der um tapa em alguém, eu necessariamente preciso tomar um tapa para entender a dor de um tapa. Então, as posições se invertem. Prejuízos, né? Enfim. Então, as expiações, meus amigos, a gente vê tantas, né? Nós temos ela em situações que podem ser físicas, né? As expiações físicas, pessoas que nascem, às vezes, em situações de membros, né? Com problemas, nós sabemos, são expiações de lugares, pessoas que gostariam de estar em outro lugar, né? Pessoas que gostariam de ter oportunidade de estudar e não podem. Então, tem as expiações físicas e comportamentais, de sentimentos, inclusive. Vamos imaginar algumas questões que são muito importantes, seguindo a questão da expiação, que também tem a palavra mágica, depende, não é matemática. Se eu matar alguém, tirar a vida de alguém, necessariamente eu terei que morrer. Tirei a vida de alguém, matei alguém dando um tiro em alguém, eu terei que morrer por um tiro? Não necessariamente. Nós vamos entender isso. Me suicidei, né? Me matei, tirei a minha vida. E Matão, inclusive, que é uma cidade perto da nossa, aqui, Dobrada, é impressionante a quantidade de suicídios que tem a cidade de Matão. É uma energia ruim que temos lá. Então, o que acontece? Tem o suicídio, tirei a minha vida por suicídio, necessariamente eu terei que reencarnar num corpo doente? Também não necessariamente. No livro da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, a gente observa isso, né, que trata dessas questões de irmãos nossos que se suicidaram. O que acontece? Os ensinamentos que a gente observa lá. Às vezes o suicida, ele vem se suicidando numa vida, numa segunda vida, numa terceira vida, numa quarta, e às vezes é uma série. O suicida de hoje foi suicida ontem. Isso é muito comum. E normalmente, a providência divina por amor coloca aquele ser num corpo doente. Sabe por quê, Domingos? Para ele não se matar de novo. Então precisa ter um tempo sem cometer o ato. Porque o suicida, ele vai ser provado novamente. E quando ele vem, o exemplo, ele teve na reencarnação anterior, teve um suicídio com 40 anos. Um exemplo que eu estou dando. E nessa reencarnação ele vem com uma programação reencarnatória e com algumas provas. Quando chega aquela prova de novo, lá perto dos 40 anos, é bem provável que ele vai se matar novamente. Então, ele vem se matando. A providência divina fala, não, está na hora então da gente colocar aí num corpo doente, né, num corpo que você vai ter dificuldades de locomoção, limitação cerebral, às vezes, enfim. Eu tive uma tia, na verdade, que ela morreu de cirrose, e ela nunca bebeu. Tinha um fígado altamente comprometido. Não podia tomar remédio, para vocês terem uma ideia. O fígado completamente... O que acontece? Penso eu, né? Que teve problemas em outras vidas com álcool, com drogas, enfim. E aí vem a providência divina, coloca num corpo doente, para nunca mais, né, pelo menos nessa reencarnação, não chegar nem perto. O cheiro de álcool fazia mal para ela. Viciados, né? É a mesma coisa. Pessoas que têm problemas de vícios, né? A pessoa ela é viciada numa vida e a gente observa os comportamentos de vícios, né, seja em álcool, drogas. Às vezes a criança já na tenra idade, 10, 12 anos, já começa a ter uma tendência para aquilo. Né? Enfim, viciado hoje, viciado amanhã, viciado depois e assim vai. E muitas vezes a providência divina faz um negócio conosco. Ela fala, olha, por amor, eu acho que era bom, você teve já 3, 4 vidas com vícios, eu acho que era importante você vir nessa vida num corpo limitado. Então não é castigo, é isso que precisamos compreender, gente. É amor isso aí. Né? A gente observa isso como um castigo. Deus castigou, Deus me colocou um filho, né, com limitações e me castigou. Não é isso. A gente tem que mudar esse foco, esse olhar. Espírita não pode pensar dessa forma. Né? E aí, como eu disse, né, muitas expiações aparentemente dolorosas nos aparecem, né,
em momentos da nossa vida em que nós estamos no melhor da vida. A gente, em Guariba, o Bia conheceu, o vice-prefeito da cidade faleceu, 57 anos. Empresário de sucesso, né, uma pessoa de bem com a vida, de repente apareceu um câncer agressivo. E ele acabou desencarnando em 6 meses. Né? E o que acontece? Uma pessoa extremamente boa, sabe? Pessoa do bem, falava baixinho, não tinha ambição, uma pessoa boa. Era gostoso ficar perto dele. E faleceu. E fiquei pensando, falei, que lição que eu tenho que tirar desse falecimento desse amigo? Eu vi ali um espírito que apareceu a doença na vida dele num momento que, para nós, encarnados, parecia que era o melhor momento, vamos assim dizer, dele. Porque ele estava realizado profissionalmente, com dinheiro, a família já criada, em paz. Estava uma pessoa que estava em paz. Mas a doença veio no momento certo para ele. Porque talvez, né, ele precisava ter aquele equilíbrio. Ele se tratou, ele procurou bons médicos, ele teve todo o amparo da família, a família estava organizada. Então, tinha recursos financeiros para isso. Então, às vezes as doenças nos visitam, se tivermos esse merecimento, em momentos positivos da vida. E a gente fala, meu Deus do céu, o que Deus fez com o nosso amigo? Levou ele embora agora, no melhor momento da vida dele. E a gente não consegue enxergar e entender isso. Para ir fechando, meus amigos, lições finais da nossa reflexão. Ninguém te faz mal. Vamos guardar isso, olha, ninguém faz mal para nós. As pessoas são apenas instrumentos para te trazer de volta aquilo que saiu de você. Ninguém faz mal para nós. As pessoas que nos aborrecem, que nos trazem angústias, tristezas, decepções, traições, são instrumentos que estão sendo devolvidos para nós. É algo que saiu de nós. São instrumentos da providência divina. O ensinamento de Joana de Ângeles. O mal que nos causa mal não é o mal que nos fazem. O mal que nos causa mal não é o mal que as pessoas nos fazem, mas sim o mal que nós fazemos. Porque para o mal me chegar, anteriormente eu tive que fazer um mal. Então o mal que me causa mal é aquele mal que eu fiz antes. A pessoa só me trouxe aquilo que era meu, me devolveu. A justiça divina se faz com amor sempre. Sempre. Não tem, a justiça divina não faz nada que não seja por amor. Sempre tem nas ações de Deus amor. É que a gente não consegue entender, né? Não consegue entender. Emmanuel, o sofrimento é medida de expiação apenas para os corações endurecidos. Isso está no livro Justiça Divina. Ou seja, nós vamos ter dores, sim. Todos temos dores. Todos que estão aqui sentados já teve dor ou vai ter. O sofrimento é algo, nós não podemos sofrer. Espírita não poderia sofrer. Porque o sofrimento é aquela valorização que nós damos para uma dor. Se uma dor me visita, se ela bate na minha porta, visita a minha família, eu tenho que ter a consciência e o entendimento do que por que isso está me visitando. Então, ela só vai ser algo de tristeza, de agonia, de angústia, para quem está com o coração endurecido, para quem não entende. E a pessoa se revolta, aí é pior. Outro ensinamento de Joana de Ângeles. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Como é que a gente traduz isso, né? Eu vejo lá no nosso lar em Matão. É um centro grande, um centro de cura. Chega a passar lá todas as quintas-feiras mais de 300 pessoas. Eu já tive no IMA em Franca, que é aquele centro grande em Franca. Lá passa mais de 2.000 pessoas em Franca. Eu pergunto para vocês, se alguém não tivesse dor, os centros, né, quando a gente monta um centro de cura e um centro de estudos, o centro de cura ele lota 300 pessoas numa noite. Você monta um grupo de estudos, tem 5 pessoas, 8, 10, não é isso? Então precisamos de dor ainda. A gente não entende as mensagens de Deus. Precisamos de dor. A dor é aquilo que nós estamos indo para lá, a dor vem, bate na gente para a gente ir para cá. Infelizmente, né? Então,
pessoal, fechando já a nossa reflexão, não tem... Então, olha, questão 853 do Livro dos Espíritos. Assim, qualquer perigo que nos ameace, não morreremos se a hora não for chegada? Ninguém morre antes da hora. Isso é Livro dos Espíritos, gente. Ah, mas eu sei de pessoas que se matam. Sim, se matar é escolha. Inclusive, morremos antes da hora quando fumamos, né? A gente somos suicidas, bebemos, né? Usamos drogas, né? São suicidas involuntários, mas temos hora certa para morrer. Quer dizer, se eu andar de avião e o avião cair, eu tinha que estar no avião, então porque o avião tinha que cair? Não, necessariamente, né? Você tinha que passar por uma morte, às vezes de forma trágica, violenta. Às vezes pode ser de avião, pode ser de carro, né? Enfim, mas o dia e a hora não tem jeito. Não tem jeito. E fizeram uma pergunta para Emmanuel, né? Para ir finalizando. O acaso existe? Aí Emmanuel responde, através do livro Consolador pelo Chico. Emmanuel respondeu: o acaso propriamente considerado não pode entrar nas cogitações do sincero discípulo da verdade evangélica. Acaso não existe. Acaso não existe. Bom, fechando o raciocínio. Então, nós espíritas, nós vamos ser sempre deparados com situações de perguntas. Né? Por que as pessoas morrem cedo? Por que criança nasce com problemas de saúde? Né? Por que tem tragédias? Por que tem pessoas que têm aprovação de não ter dinheiro, outros têm dinheiro demais? Por exemplo, eu vi um relato, 2 relatos, de um empresário que tem uma casa em Bertioga, Santos, enfim, no litoral, e um relato. O cara simplesmente tem helicóptero, ele ia de helicóptero, de São Paulo para a praia. Né? E ele mandava buscar pizza com o helicóptero, em São Paulo, para a família. O helicóptero saía de Bertioga, em São Paulo, pegava pizza e voltava. Legal, a pessoa tem dinheiro, ninguém está dizendo que é. Mas será que essa pessoa, ela compreende que ela poderia estar fazendo, né, esses R$1.000, R$2.000 que ela está gastando, isso poderia estar sendo revertido para situações extremamente positivas para a vida, né? Ajudar pessoas, hospitais. Né? De repente, não estamos dizendo que é errado fazer coisas que o dinheiro pode comprar, mas é o formato das coisas, né? Essa questão de queremos aparecer, de queremos ostentar. Né? Então, pessoal, é isso, né? A doutrina espírita é isso, é uma doutrina altamente consoladora. Se nós não entendermos a justiça divina, nós não entendemos a doutrina espírita e justiça divina caminham juntas. Espírita não pode se revoltar com um político que rouba. Nós não podemos nos revoltar com pessoas que matam pessoas, porque ali às vezes está tendo... Temos que orar sim por aquele que matou. Aquele que morreu, cumpriu a sua jornada, né, a sua expiação. Temos que orar por aquele que matou. Então, fechou. Todos os dias há inúmeras injustiças sendo praticadas no mundo. Se a gente for embora domingo com essa frase e a gente não esquecer mais, já valeu. Todos os dias há inúmeras injustiças sendo praticadas no mundo. Porém, não há nenhum injustiçado. Não há nenhum injustiçado. Toda injustiça que me chega é justa. Pronto. Tudo bem, pessoal? Fiquei no horário, Domingos, 50 minutos, como você me pediu. Tudo bem? Não, de forma alguma, eu já fechei aqui. Tinha algumas coisinhas mais aqui, mas eu só queria fazer um comentário de um fato, que mais um minutinho eu fecho. O Holocausto, Segunda Guerra Mundial, nós perdemos 6 milhões, né, foram dizimados, mortos, 6 milhões de pessoas, os judeus. O que aconteceu? O Papa Bento XVI, ele é alemão, ele é vivo ainda, e o Bento XVI é o Papa aposentado, e ele é alemão, e foi até a Polônia, num dos campos de concentração onde matavam aquelas pessoas. Ele chegou com toda a comitiva, tinha os repórteres, um monte de gente, e ele pediu: olha, gente, eu queria entrar sozinho aqui. Eu não me lembro o campo de concentração que foi. Não sei se foi Auschwitz, enfim. E ele ficou lá uns 40 minutos andando, foi naqueles fornos lá que queimava pessoas, naqueles alojamentos, que estava tudo muito bem preservado lá. E ele sai, né, e ele dá uma entrevista. Ele fala assim: onde que estava Deus nos anos de 1940 que permitiu isso? Onde estava Deus?
Quer dizer, um papa, né? Não entende reencarnação, não entende compromisso, não entende as leis de ação e reação. Divaldo Franco, em Juiz de Fora, logo depois que aconteceu isso, uma comunicação de um espírito judeu dizendo o seguinte, que todos aqueles que morreram na Segunda Guerra Mundial, os judeus que ali morreram, todos tinham altos compromissos de vidas anteriores. Eram espíritos altamente comprometidos que mataram muita gente, espoliaram, mataram pessoas, entravam em aldeias, tirava as coisas, matavam velhos, crianças. O que a providência faz, gente, nesses casos de tragédias? A providência, esses espíritos, eles tinham que morrer de forma violenta. Estava na programação deles, estava no traço do perispírito deles. A providência divina, ela junta todas essas pessoas num momento, para ali ficar uma mensagem. Porque nada é feito sem algo que não seja pedagógico, de ensinamento. Então, qual que é o ensinamento que ficou da Segunda Guerra Mundial? Ali tinha espíritos comprometidos, sim, com o passado, expiaram, repararam, vieram ali numa expiação grave, violenta, talvez não repararam, mas expiaram, fizeram expiação, mas ficou uma mensagem para nós, para a posteridade. Temos que ter respeito, temos que respeitar religiões, respeito entre povos, pessoas, né? E a gente não entendeu isso até hoje. Então, tudo tem propósito. O acaso não existe e está tudo muito organizado. Meus amigos, era isso. Muito obrigado. Desculpa, passei 1 minuto. Obrigado, viu? Obrigado mesmo.